Ouviu? Deixa aqui. Vamos começar então o nosso estudo de hoje do Livro dos Espíritos. Vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 99. Nos diversos caminhos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, segunda carta a Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo? Lançam-se às lutas da separatividade, lamentáveis e cruéis. Todos que se cristalizam no eu, dormitam nos peritórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais, rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade de edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção e passam o dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Vamos fazer a nossa prece, a gente já possa se conectando esse ambiente, que possamos equilibrar a nossa mente, esquecer tudo que trazemos de fora do nosso dia a dia, que a gente possa sentir esse ambiente espiritual, onde os amigos semanalmente aqui estão conosco, nos inspirando, nos ajudando, para que a gente possa seguir na nossa caminhada de luz, para que a cada dia possamos vencer os obstáculos e agradecer pela oportunidade dessa encarnação, por conseguirmos chegar nesta casa de oração. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, nosso anjo guardião, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em nome do Cristo. E possamos sair daqui sempre com os corações mais leves, mais esperançosos, e que o Evangelho de Jesus, de alguma forma, possa tocar os nossos corações. Possamos ter uma noite de paz, uma noite de aprendizado, e que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, boa noite, né, gente, novamente. Sejam bem-vindos mais uma vez. A gente dá continuidade aí ao nosso estudo. Hoje, então, a gente vai finalizar o capítulo
capítulo 3, isso, da criação, tá? Então, nós falamos da formação dos mundos, falamos do povoamento da terra, falamos... Bom, isso. E hoje a gente vai falar, então, na questão 59, das considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Eu não vou me ater muito a essa questão 59, por quê? Porque ela vai repetir o que nós trouxemos aqui. Eu vou trazer os tópicos que esses itens 59 fala. Caso ainda vocês tenham dúvida, vocês perguntem e a gente vai esclarecer. Mas é porque esse resumo que Kardec faz, na verdade, ele pegou os comentários que a gente já estudou e compilou tudo. Então, assim, é uma repetição. A gente estudou a fundo essas coisas, então a gente só vai pincelar aqui, tá? Mas se tiver alguma dúvida, só falar. Então, a primeira coisa que ele traz aqui no item 59 é sobre Adão. Adão sendo aquele primeiro homem e a partir dele houve o povoamento da terra. Então, a gente conversou que Adão não foi o primeiro, não foi o único, que Adão nós podemos dizer que não é Adão, mas ele se fala de uma raça adâmica, é um grupo de espíritos que foram trazidos de um outro planeta chamado Capela, que eles foram reconduzidos, porque eles já não tinham mais sintonia com o planeta que estava evoluindo, eles não conseguiram, né, seguir com o planeta, então eles foram direcionados aqui para a Terra, que era um planeta que estava numa condição inferior ao planeta Capela. Então, esse foi a perda do paraíso, né? Eles saíram de uma condição que eles já tinham alcançado e voltar para um planeta mais atrasado e começar o seu caminhar todo novamente numa forma deles se regenerarem. Lembram disso? Tranquilo para todo mundo em relação a isso? Adão e Eva, a história de Adão e Eva. Tá. Depois, ele fala aqui sobre a criação do mundo em 7 dias, né? Deus criou em 6 dias o mundo e descansou no 7º. Então a gente viu que é praticamente impossível disso acontecer. Na verdade, impossível não, que para Deus tudo é possível, né? Mas a gente viu que não é assim que aconteceu, que cada dia da criação equivale a um período longo de bilhões de anos, onde a Terra estava se preparando para chegar ao ponto do primeiro ser humano chegar aqui, né? Então, não foram, e faz a luz, e faz o sol, e faz o mar, não foi assim. Foram bilhões e bilhões de anos uma preparação. Cada dia da criação, um período. Tudo bem? Fala aqui também sobre a Terra, por muito tempo, ser considerado o centro do universo, né? O geocentrismo. Achavam que a Terra era o centro de tudo. E aí a gente viu aqui na formação dos mundos que nós somos uma estrelinha no meio de bilhões e bilhões de estrelas, porque o universo é gigantesco, então a gente não pode ser tão orgulhoso a ponto de achar que a gente é o centro de todo esse universo. E como nós falamos, não só hoje fala de universo, mas universos. Então, assim, é muita pretensão nossa achar que nós somos o centro do universo. E depois a gente viu que não era isso, né? Então a própria ciência já comprovou que não é, mas a Bíblia, por um tempo, trouxe isso. Depois, sobre a formação dos seres, que Deus também não falou, faz o bicho, e apareceu o bicho, faz o homem, e apareceu o homem. Que não, que foi um processo evolutivo da união dos 2 princípios gerais do universo. Quem são os 2 princípios? Espírito e matéria. O princípio material e o princípio espiritual se unem e vão passar ali por todos os reinos, evoluindo esse princípio a ponto de estarem no momento de desenvolver todos os tipos de vida do planeta. Então, foi a junção e um processo de evolução. Tudo bem? E aí, semana passada, nós falamos sobre a diferença das raças, né? E aí nós vimos que nós não podemos falar em raça, não temos várias raças, nós temos uma raça que é a raça humana, o Homo sapiens sapiens, o que nós podemos trazer de etnias e que
as diferenças físicas que antigamente se denominavam as raças pela separação física, né? Os negros, os amarelos, os vermelhos, os brancos, eles separavam por características físicas. Nós vimos não, que todos saíram da África, né? O que tem os estudos hoje mostram que todos saíram da África. E na África, por ser diretamente, a incidência do sol ser direta, as pessoas precisavam ter mais melanina como uma proteção, e por isso a melanina é esse filtro solar natural, mas que dá uma coloração na pele diferenciada. Conforme esses povos, que eram nômades, foram se distanciando da África, indo para a Europa, já não podia ter aquela quantidade de melanina, porque a incidência do sol era menor, então perdeu-se melanina, a pele foi clareando, e para outras regiões ainda mais afastadas, lá nos polos, menos melanina ainda, por isso as pessoas muito brancas, e os olhinhos puxados, né, lá dos chineses, dos japoneses, porque eles iniciaram nas eras glaciais, né, onde tinha muito gelo, muito frio, então eles fechavam o olhinho por causa da friagem, para se proteger, e por causa que o sol incidia na neve e a luz era muito intensa, eles foram fechando os olhinhos, e assim foram acontecendo as diferenças das características físicas. Não porque eram de raças diferentes, tudo da mesma raça, mas dependendo do ambiente, o corpo foi se adaptando numa forma de sobrevivência. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, como a gente entendeu tudo isso, conversou bastante, nós vamos entrar no capítulo 4 hoje então, tá? Tá bom? Posso? E aí nós vamos hoje trazer um novo elemento para a nossa conversa. Né? Para quem está se deparando com a doutrina agora, realmente vai ser um conceito novo. Para quem já está há um tempinho, já conhece isso aí. Então, hoje nós vamos falar do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Então, nós vamos começar falando, então, sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Bom, aí a gente volta lá para o colégio, quando a gente estudou lá na biologia, né, na química, falando sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Então, os seres orgânicos são o quê, gente? Vamos ver se a gente lembra. Orgânico. Exatamente. Então, os seres orgânicos são aqueles que têm vida e passam por esse processo. Nasce, cresce, reproduzem e morre. Então, eles têm uma continuidade aí, né? Um processo evolutivo. Então, tem vida. E os inorgânicos, os que não têm vida. Então, os orgânicos, nós podemos dar exemplos de que tem vida. Quem nós podemos falar que tem vida? Plantas, animais, o ser humano, os fungos, as bactérias, né? E os inorgânicos, então, a água, a rocha, os minerais, o ar, os metais. Então, são os seres inorgânicos, certo? E aí, Kardec inicia, então, esse item com um texto. Ele, antes de ir para a primeira pergunta, ele traz um texto que diz assim: os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Então, os seres orgânicos trazem uma fonte íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. E os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação das matérias, que são os minerais, a água, o ar e etc. Então, os inorgânicos, eles somente atraem moléculas, né? Eles se atraem e formam os inorgânicos. Os orgânicos, além da atração das moléculas, eles têm algo a mais. Ele fala que é uma natureza íntima que gera a vida. Então, nós vamos saber quem é esse pontinho a mais que faz a gente sair do reino mineral e entrar já no reino vegetal, onde a gente já
já tem o processo de vida. Então, só para a gente lembrar aqui, a gente tem, então, como vocês falaram, o princípio material e o princípio espiritual, eles se unem e vêm, então, aqui para o reino mineral. Então, no mineral, nós vimos que não tem vida. É só a união do princípio material mais o princípio espiritual, passando num processo bem rudimentar. No vegetal... Coloca PM e TI. Lá do outro lado. Aí é a frequência. Não, onde está o PI? Né? PR. Hã? Princípio espiritual. Oh, desculpa. É porque é princípio inteligente, aí já fica aqui, tá? Animal e o hominal. Então, se aqui só tem princípio material e princípio espiritual, nós temos, então, aqui, ainda não temos vida. Aqui nós vamos ter o princípio material, o princípio espiritual, e vamos ver mais o que a partir daqui, então, gera vida, tá? Então, nós vamos começar aqui e a gente vai completando o quadro. Então, na questão 60, ele pergunta, é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Nós vimos, quando a gente falou da formação dos mundos, que a gente viu que tudo que existia até então era concentrado num único ponto. E esse ponto, num determinado momento, ele explode, como a farinha que eu falei, né? Explodiu. E esses fragmentos, eles foram se unindo por uma lei de atração. E a partir da união disso, formou-se tudo que a gente conhece hoje. Então, existe uma lei de atração. O que ele está perguntando? Essa mesma lei de atração que une os corpos orgânicos, os que têm vida, e é a mesma lei que atrai os corpos dos inorgânicos que não têm vida? Sim ou não? Sim? Sim? Já está aqui, né? Ninguém pode ler, não. Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Na verdade, gente, o que a gente tem que pensar é que a lei de Deus ela é igual para todo mundo e para todos os seres, em todos os momentos, em todos os planetas. O que atrai uma coisa, atrai todas. A lei é única. Não tem uma lei para quem tem vida, uma outra lei para quem não tem vida, não. A lei de Deus é única. Então, é a mesma lei de atração, tá? E aí eles perguntam, há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Primeiro ele falou da lei de atração. Agora ele está perguntando da matéria que formam os seres orgânicos e inorgânicos. Essa matéria é a mesma? Já leu, né? Todo mundo já leu, né? Todo mundo colando. A matéria é sempre a mesma. Mas nos corpos orgânicos ela é animalizada. Então, peraí, a matéria é a mesma. Então, vamos dar um exemplo. O que nós temos hoje de matéria que forma a maioria das coisas que a gente conhece? Hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo, né? Isso é a matéria que a gente conhece e que une isso tudo, formam os seres orgânicos e os inorgânicos, né? Só que esses elementos para nós, que é o oxigênio e hidrogênio, são moléculas extremamente materiais e grosseiras. Só que o que formou o hidrogênio são moléculas menores ainda, né? E de onde parte tudo isso? De onde é a matéria primitiva? O princípio material, que nós chamamos de fluido cósmico universal. Essa é a menor molécula da matéria, que elas vão se unindo, se aglomerando e forma tudo que existe. Então, a matéria é sempre a mesma, parte do fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva. Lembra, é a pecinha de Lego, são as menores peças que vão se aglomerando e formando tudo. Então, a matéria é igual, tá? Então, sempre lembrando, sai do fluido cósmico universal. E aí eles perguntam, qual a causa da animalização da matéria? Então, o que dá vida à matéria? O que sai do reino mineral que não tem vida? O que associa ali para gerar vida?
Se juntam, mas tem um elemento a mais, porque no mineral ele também está junto, também tem lei de atração, né? E aqui, então, ele vai unir deixa eu ver se está com princípio fluido, como ele fala, princípio vital. Então, aqui nós temos um elemento a mais, princípio vital. O princípio vital, o princípio da vida é o que anima a matéria. E aí nós vamos ter que, então, conversar um pouco sobre isso, e aí eu vou ter que trazer alguns elementos para vocês, que a gente vai estudar lá na frente também, mas não dá para eu falar de princípio vital se eu não trouxer um elemento a mais que está lá na frente. Bom, nós temos, resumindo assim, dos principais, tem mais, mas eu vou falar dos principais. Nós temos 5 corpos. Nós temos aqui o corpo físico, e o espírito. Espírito. Nós falamos tanto o princípio material quanto o princípio espiritual, então o princípio espiritual nós vamos chegar ao espírito e o princípio material nós vamos chegar ao corpo físico, certo? Isso aqui vai desenvolver até chegar ao corpo, isso aqui vai desenvolver até chegar ao espírito. Só que nós falamos que eles são matérias, elementos totalmente diferentes, eles não se unem. Eles não têm afinidade, são moléculas diferentes. Para juntar esses 2 corpos, esses 2 elementos, nós precisamos de um intermediário, que tenha uma parte material e uma parte espiritual, para poder ligar isso. E aí isso chama-se perispírito. Já ouviram falar no perispírito? Já ouviram? Já ouviram? Então, o perispírito é um corpo semimaterial, que ele tanto tem afinidade com o corpo físico, como ele tem afinidade com o espírito. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês terem ideia do que é. Vocês vão ter que torcer só um pouquinho o pescoço, tá? Espera aí, que eu vou colocar aqui, que visualizando fica mais fácil. Bom, lá na frente nós vamos estudar que o espírito, ele não tem forma. O espírito, eles vão chamar de uma centelha, de uma luz. Nós não sabemos a forma do espírito. O corpo físico nós já sabemos. Então, esse aqui não se mistura com esse. Então, precisa de um corpo semimaterial que se afinize com os 2, e esse aqui é o perispírito. É um corpo semimaterial, muito mais sutil do que o corpo físico, e que faz essa ligação entre os 2. Só que não é só isso. A gente fala que os corpos, eles são como uma cebola. Eles têm várias camadas. Eu trouxe 3 camadas da cebola. Mas, na verdade... Obrigada, Zé. Ih, vamos ter que ficar dando uma... Então, aqui eu trouxe, pensando numa cebola aqui, eu trouxe, vamos pensar assim, 3 corpos. Só que, isso aqui não gera vida. Se eu unir o perispírito e o espírito, ele não gera vida ainda, tá? Ele só é o elo de ligação. Juntou, mas não tem vida. Para gerar vida, eu tenho um segundo corpo aqui que chama duplo etérico, que liga o corpo físico, é uma outra camada da cebola. É duplo etérico. E nesse duplo etérico, ele é um corpo bem mais, ele está ligado ao corpo físico, ele está mais ligado para o físico. Quando a gente desencarna, o corpo físico fica na matéria e o duplo etérico também. O que vai para o plano espiritual? O perispírito. Esse duplo etérico, esse segundo corpo,
é ele que vai fazer, porque a gente fala que o perispírito é uma cópia do nosso corpo, só que mais sutil, de uma matéria mais refinada, mas é igualzinho. E quando a gente encarna, o nosso perispírito tem os nossos órgãos, tem as nossas células, tem igualzinho. E quando a gente encarna, as moléculas, as células do perispírito se ligam uma a uma do corpo físico, fazendo uma ligação íntima mesmo. E para que haja essa ligação, é preciso que esse corpo que está aqui ligando os dois, ele se encha de fluido vital, ou princípio vital. É como se isso aqui fosse uma... Vamos imaginar como se fosse como chama aquele negócio que põe gasolina no carro? Tanque de gasolina. Então, vamos imaginar que lá na minha programação espiritual eu vou encarnar. E na minha programação espiritual, que a gente vai estudar lá na frente também como é feito, eles traçaram para mim que eu vou encarnar e eu vou viver 70 anos. Então, quando eu vou encarnar, eles colocam fluido vital, gasolina aqui no meu carro, condizente a 70 anos de vida. Porque conforme vai passando o tempo, eu encarnei, eu tenho muito fluido vital, vai passando, o fluido vital vai diminuindo, vai gastando, e eu vou envelhecendo, vai gastando. Quando acabar todo esse fluido aqui, que é o que liga o corpo físico ao perispírito, eu morri. Tá? Então, esse é o fluido vital, que ele já liga o corpo espiritual e o corpo material da planta, já tem isso, que tem um período de vida também, então a planta vai viver 10 anos, então tem fluido vital para 10 anos, depois a plantinha vai morrer e vai voltar para a terra. O animal é a mesma coisa, tem princípio material, princípio espiritual, princípio vital, e o homem é a mesma coisa. Então todos eles recebem essa cota de fluido vital. E isso é que gera vida. Isso é que faz o perispírito, que é o corpo do espírito, porque ele modela, você vê, o espírito não tem forma. O perispírito vem e forma o molde do espírito. E o perispírito molda o corpo físico. Um vai moldando o outro. Só que para ligar e ter vida, eu preciso de fluido vital. Tudo bem? Deixa eu mostrar outra foto aqui para você. Que aí já tem os outros corpos. Então, ó, nós temos os 5 corpos mais importantes. Então, eu tenho aqui o espírito, que não tem forma. Esse aqui nós vamos falar bem para frente, que é o corpo mental. É isso aqui é o que registra tudo que nós somos. É como se fosse a nossa mente mesmo. Tudo está registrado. As nossas lembranças, o que nós fizemos, tudo está registrado aqui no corpo mental. Esse corpo mental molda o meu perispírito, que é o corpo fluídico do espírito. Entre o perispírito e o corpo físico eu tenho o duplo etérico. E o duplo etérico é como se fosse o meu tanque de combustível, é ali que eu encho de gasolina, de fluido vital. Quando eu desencarno, isso aqui vai embora e isso aqui volta para o plano espiritual. Vê se ficou claro. Sim? Então, nós temos corpo físico, duplo etérico, perispírito, corpo mental e o espírito. Só que isso aqui, né, partes da cebola, mas isso aqui, entre esses corpos, tem vários outros, tá? Vários outros. Kardec traz de uma forma mais fácil da gente entender, mas com o passar do tempo do livro, a gente vai aprofundando nisso aqui. Mas eu quero ver se ficou claro para vocês sobre o fluido vital, ou não. Sim. Então, tudo que tem vida a partir do reino mineral, entrou o fluido vital. Ele gera vida. Ele anima a matéria, porque a matéria não tem vida. E o espírito sozinho, ele não tem condições de animar a matéria se não tiver algo para colar o perispírito ao corpo físico. Pode falar.
verdade? Sim. Poderia variar de oportunidade. Isso. Na verdade, a gente vem com ele determinado, mas ele não fica estático. Tanto você pode renovar, e se você tiver merecimento, eles podem tipo assim, tá acabando. Mas ele foi tão importante na Terra, nós vamos encher um pouquinho mais o tanque dele, para ele viver mais uns 10 anos, porque mostram que você é importante. Você está fazendo um trabalho tão bom, te tirar da Terra agora não é legal. Então, se você tiver merecimento, eles podem dar uma abastecidazinha. Ao mesmo tempo, se você não cuidar do seu corpo, se você é aquela pessoa que guarda energias ruins, aquela pessoa que está sempre, né? Pessoa energeticamente para baixo, ela queima isso aqui. E qual o problema desse fluido vital? O fluido vital, ele que dá a vida. O que é a vida? São as sensações. Porque tudo que acontece, a gente acha que a gente sente tudo no corpo. Mas quem sente dor? É o corpo ou é o espírito? É o espírito que sente dor, não é o corpo. O espírito, ele só passa a dor para o corpo através do fluido vital. O fluido vital, ele gera sensação. Então, quem sente dor é o espírito. Quem sente frio é o espírito. Quem sente fome é o espírito. Então, essas sensações que a gente tem no corpo físico é porque a gente tem fluido vital. Ela gera sensação. Então, vamos imaginar, se você está lá com o seu tanque cheinho de fluido vital, só que você, por imprudência, pega o seu carro, bebeu, usou droga, fez tudo que devia, pegou o carro, e você bateu e morreu, não era sua programação. Não era. Você estava programado para viver 80 anos, mas você vai desencarnar com 35, pela sua imprudência. O seu tanque estava o quê? Cheio. O que acontece com esse desencarne cheio de fluido vital? Teve um rompimento brusco, porque conforme isso aqui vai diminuindo, essa ligação do perispírito e do corpo, ele vai se desfazendo devagarzinho. De natural, que você não sente. E quando você está muito velhinho, tem ali uma ligação fininha, esperando se romper para você desencarnar. Quando você está com cheio, isso aqui está preso. Quando você faz um ato brusco, isso aqui, rompe. O tanque lotado de fluido vital, ou seja, cheio de sensações. O espírito vai para o outro lado totalmente materializado. Ele sente tudo do corpo físico. Ele sente dor, ele sente frio, ele sente fome. Ou seja, é uma sensação de perturbação muito grande para o espírito. Então, isso aqui é muito sério. O que a gente tem visto hoje? Que as pessoas, não só por acidente, mas pessoas bebeu demais, destruiu meu fígado, né? Comeu errado. Está com o corpo todo destruído, né, de alimentação errada. Você está queimando. Isso aqui chama suicídio indireto. Meu exemplo. Seu exemplo? Ser fumante. E a gente queima fluido vital. Né? Mas isso você falou acidente. Assim, quando você, por exemplo, me veio na cabeça que agora, quando você está dentro, por exemplo, você está pegando carona com alguém que bebeu e tal, e você está ali no carro, morreu logo. Já venceu. Porque eles falam que mortes súbitas, violentas, inesperadas, independente de encarnação ou não, tem essa preocupação muito grande. Sim, o tipo de morte brusca, ela sempre gera, porque é um rompimento muito brusco. Agora, existem aquelas mortes programadas, tá? Então, assim, você foi programado para morrer com 45 anos. Numa encarnação, você fez alguém passar por uma morte muito violenta. Agora, você tem que também. Então, você vai morrer de acidente de carro. Você vai entrar no carro de um amigo seu e estava programado para você morrer. Você tem fluido até os 45. Vai ter perturbação? Vai, mas não tem a dor de você tirar a sua vida, porque o seu estava programado. Agora, Diferente, né? Às vezes tem um acidente assim, coletivo, aquela determinada pessoa acontece. Era programado. Exatamente, não é a hora da morrer. Exatamente. Então, tem acidentes que são programados, as pessoas vão desencarnar coletivamente no acidente. Agora, se você não está programado, você viu que o seu amigo está bêbado, você entra no carro dele, é escolha sua, você está sendo imprudente tanto quanto ele que está dirigindo. Então, você está colocando a sua vida em risco.
Então, existe uma grande chance de poder acontecer alguma coisa. E você é consciente disso. Então, você está colocando sua vida em risco. Se você não tiver programado, mas você for imprudente, pode acontecer um acidente. E aí você... Não, se você não tem culpa, se você está fazendo a sua forma tranquila, porque você ia desencarnar daquela forma. Se você está programado para morrer naquele dia, vamos ver qual é a situação, ela tem que desencarnar. Que está propensa. Eu já sei que vai ter um doido que vai pegar, eu vou fazer ela atravessar na rua naquele instante, porque ela precisa morrer naquele dia. Então, eles vão também criando mecanismos, se você precisa morrer naquele dia, ele vai dar um jeito de você morrer. Aí pega um doido desavisado, que ele vai precisar passar por essa dor e vai te colocar ali. Então, existe uma programação. Ninguém morre, gente, se não tiver a permissão de Deus, a não ser que eu queira tirar minha vida. É a única forma que você sai, desencarna, sem a vontade de Deus. Porque eu posso sair daqui e falar, não quero mais viver e tirar minha... Não foi a vontade de Deus para mim. Eu escolhi. Aí eu tô rompendo com a vontade de Deus. Agora, todas as outras mortes que eu não fiz acidentalmente, existe uma permissão, que pode ser a minha programação, né? E não existe bala perdida. Não existe bala chata. Entendeu? Ele comentou isso. Não existe bala perdida. Foi uma bala perdida, não. Não, foi uma bola chata. Exatamente. Aquela pessoa ia desencarnar naquele dia. Mas aí ela não é culpada. Ela não é, porque ela já estava programada para ela. O fluido vital dela já tinha, ó. Aí vem a bala, rompe o último cordãozinho que ligava. Então, assim, gente, a gente não tem nada que Deus não permita. Tudo está dentro das leis de Deus. Tá? Então, assim, não existe morte. Mas morreu uma criança de 3 anos. Ela veio com a programação de morrer com 3 anos de idade. É uma prova para aquele espírito, é uma prova para os pais. Ou seja, a programação precisava passar. Então, tudo é um processo evolutivo, porque a gente fica pegado tanto à carne, como se isso aqui fosse tudo. Não, isso aqui não é nada. Isso aqui é uma série da escola. Então, a gente vai ter outras encarnações, mas a gente é muito materialista, a gente acha que isso aqui é tudo. Então, a pessoa desencarnou, a pessoa está viva, só que na verdadeira vida, sem essa carne. Exatamente. A gente tem uma minha prima, sobrinha, que faleceu com 7 anos. Então, assim, foi fazer 7, né? 9. Desencarnou. Então, assim, para a família foi péssimo? Péssimo. Para os pais? Nem se fala. Mas existe uma programação. Deus não ia tirar uma criança de 9 anos que nunca fez nada de mal, não se jogou na frente de lugar nenhum, e tirar sem a permissão de Deus. Então, existe uma programação, por mais que doa. Teve um acidente com uma criança muito trágico. Quando os pais estavam saindo do Leão de e aí eles tiveram um amparo, e aqui depois veio uma carta falando da situação que aconteceu. E a família já estão, eles iam ao Leão dele, eles já tinham toda a concepção lá, passou bem difícil, mas já tinha essa compreensão daquele acidente com aquela criança. Sim, tudo é uma programação. Ninguém, principalmente com criança, que a gente vê, nossa, mas Deus é injusto, uma criança morreu, não sei o quê. Não, você vai ver que precisava. Muitas das vezes, a dor do corpo físico é a salvação do espírito. Aquele espírito precisa passar só por aquilo. Muitas das vezes, na barriga da mãe, a mãe tem um aborto espontâneo. A criança precisava daqueles 3 meses dentro da barriga da mãe e só. Aí depois a criança volta. É o período que aquele espírito precisava para se refazer de algo. Então, é por isso que a gente tem que ter muita fé, porque tá tudo certo, né? Se a gente pensar também, a melhor desencarne é quando a gente está no hospital. Ele está sendo desligado aos poucos. Todo mundo. Ele está sendo desligado aos poucos. Pouco a pouco. Então, quando a gente chega no mundo espiritual, é mais tranquilo. Agora, quando tem mesmo sendo programado uma morte assim, inesperada, você ainda tem algumas coisas como
o duplo etérico. Você ainda fica com um pouco de fluido vital e isso pode gerar. O hospital Mas é assim. Mas tem gente que tem. Não, mas tem gente que vive. Mas é porque a gente tem aqueles que chamam de completistas. O completista, sabe aquelas senhorinhas de 90, 100 anos que até o final da vida estão ali cozinhando e de repente apaga? Não tinha nada, nenhuma doença. Ela foi esgotando, sem doença. Sem doença. E ela rompe. Tem pessoas que a gente chama de espírito completista. Ela completou o período de fluido vital que foi programado para ela sem queimar nada de fluido vital. São raríssimos os espíritos que fazem isso. Porque a gente, com nossa imprudência, a gente vai gastando o nosso fluido vital. Né? Então a gente vai antecipando a nossa morte, por imprudência. Pode abastecer o fluido vital, e a gente abastece o fluido vital com os bons hábitos, praticando bem, passe. O próprio, a gente vai ver que os órgãos, eles regeneram, quando os órgãos são sadios, eles regeneram o fluido vital. Mas vamos continuar aqui, porque a gente vai entender, vai aprofundar um pouquinho mais. Então, eles perguntam na 62, qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Então, o que anima a matéria? O fluido vital. Chegou o fluido, abasteceu de gasolina, vida. Tá? Aí na 63, o princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? O princípio vital é o efeito da vida ou a causa da vida? O que vocês acham? O princípio vital é o efeito da vida ou a causa da vida? E eles falam uma coisa e outra. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria, que é o fluido vital. Esse agente sem a matéria não tem vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá a vida a todos os seres, que o absorvem e assimilam. Então, um depende do outro, então por isso as duas coisas. Ele gera a vida e a matéria. Eita, então vamos de novo. O fluido gera a vida na matéria e a matéria não tem vida sem o fluido. Então, um depende do outro, senão não tem vida. O fluido sozinho, antes de se ligar à matéria, ele já é vida? Ele está ali em latência, esperando o momento para ele gerar a vida. Tá? Senão, então ele sozinho tem vida no universo, igual um espírito? Não. Ele precisa se unir à matéria. Tá? Tipo a gasolina no carro. Isso aí. Então vamos pensar, o carro é o corpo físico. O motorista, que é a inteligência que vai dirigir o carro, é o espírito. Mas um carro com motorista sem gasolina não anda. Entendeu? O fluido vital é a gasolina, para fazer a máquina funcionar. Exatamente. Então, se faltar um deles, não anda. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo, né? Princípio material, princípio espiritual. Elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? Então, nós temos, na verdade, 3 elementos do universo, né? Deus, espírito e matéria. Será que o fluido vital formaria, o princípio vital, um terceiro? O terceiro, quarto, né? Deus, princípio material, princípio espiritual. Quarto, formaria? Sim ou não? Nós só temos 2 elementos criados por Deus. Tudo que existe no universo, ou sai do espírito ou sai da matéria. Não tem que sair de um desses 2. Então não pode criar um novo. Se transforma um desses para gerar. Então eles põem. E se transforma. É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal.
É o princípio material. Então, a gente falou que o princípio material ele é muito sutil, que são as peças de Lego, ele vai se transformando e vai gerando tudo que existe de matéria. O fluido vital, ele é material, tanto que ele está colado com o corpo físico, ele é muito mais, ele é denso, é uma energia densa, colada à matéria física, que é uma coisa densa. Exatamente. Tá? Então, é um elemento para vós, como oxigênio e hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem do mesmo princípio material. Tá? 64. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Então, ele repete a questão anterior. Ele fala, então, o princípio vital, ele não é uma coisa distinta, não é um quarto elemento. Ele é uma propriedade especial da matéria universal. Ele é uma propriedade do princípio material? É uma transformação. E eles põem, é essa a consequência do que dissemos. Então, Kardec pergunta novamente de forma diferente. Mas é a mesma coisa, tá? Para não deixar dúvida. Não, ninguém... na verdade, na época de Kardec, eles eram magnetizadores. Eles conheciam a energia do magnetismo. Eles achavam que essa energia magnética é que dava vida. Então, é por isso que ele pergunta, ele reafirma e vai falar sobre isso aqui também. Então, aqui na 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos. E ele põe, ele tem como fonte o fluido universal. Ele repete que vem do fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animado. Então, essa terminologia que era o que Kardec conhecia. O que gerava vida, o fluido magnético ou o fluido elétrico animalizado. Hoje a gente sabe que não existe separação de fluido magnético e fluido eletroanimalizado. Hoje é o eletromagnetismo, essa força é única. O que é o eletromagnetismo? Quando a gente pega o fluido vital e a gente sintetiza no nosso corpo material, a gente gera essa força magnética, vem do fluido vital. Aí a gente dá o passe, né? Vem tudo disso, tudo dessa energia. Então, quando eu dou o passe, quando a gente faz uma oração e emite um pensamento para uma pessoa, vem tudo disso. De forma sutil, é o fluido vital. Mas nós exteriorizamos como fluido magnético. Tudo bem? Mais ou menos, né? Mais ou menos. É porque, assim, eu te falei, eu tive que trazer esse conceito para a gente falar de fluido vital. Se eu não falasse de duplo etéreo, se eu falasse de perispírito, dessa união, a gente não entende fluido vital. Mas isso a gente vai estudar daqui a pouco, vai aprofundar lá na frente. Aí a gente vai apertando mais, tá? O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Então, para o vegetal, para o animal, para o hominal, esse princípio vital é igual? Sim, modificado segundo as espécies. Então, tipo assim, a gente viu que tudo sai do fluido cósmico, vai juntando lá as pecinhas e vai modelando. O vegetal, esse princípio vital, é mais rudimentar, porque ainda é um corpo material rudimentar. Quando a gente vai para o animal, já é um outro tipo de corpo, já é mais evoluído, é um outro tipo, uma outra modificação do princípio material, até chegar ao nosso. Então, eles vão se modificando conforme a espécie, mas todos saem do mesmo lugar. Tudo é que gera vida, tá? Isso é uma coisa interessante, que o fluido vital é diferente, que tem muita gente, né? A gente até estudou isso no livro dos espíritos, livro dos médiuns. Hoje está, né, com essa coisa dos animaizinhos, dos cachorrinhos, as pessoas estão querendo dar passe nos animais. Só que quando eu passo o meu fluido magnético para o animal é diferente. São fluidos diferentes, apesar de ter vindo do mesma matéria-prima, mas estão em estados diferentes. No livro dos médiuns conta um caso da pessoa que foi dar o passe no animal e o animal morreu, porque ele não aguentou a densidade do fluido do homem.
Então, tem um caso, então tem que tomar muito cuidado. A bateria, né? Você dá, vou dar carga Uma carga. bateria de carro. Exatamente. Você dá uma carga muito rápida e estraga a bateria. Exatamente. Ou você, melhor ainda, você dá uma bateria de carro, a mesma carga que você vai dar numa bateria de moto, a bateria já é a mesma coisa que você. Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado, né? O mesmo copo que vai estar fazendo uma coisa errada, porque nós somos 220 e são 9 volts. E eu vi até uma palestra de não sei se foi o Jorge Larra, alguém. Falando do passe seria vital. Isso. Ou seja, De forma magnética. uma cota ali do cheio. Você enche mais. O que acontece? O passe, geralmente, ela é uma mistura do fluido do passista e do fluido do espírito. Sempre que você está na câmera de passe, você tem um passista do plano espiritual junto com você. É uma mistura de fluido espiritual com o magnético nosso. Então, o fluido do espírito passa por nós, pega um pouco do nosso e vai para a pessoa que está sentada. Quando você está nesse trabalho, que é um trabalho do bem, a própria espiritualidade, durante o passe, ele te renova e te repõe todo o que você doou. Então, você já sai ali com o seu renovado. A gente fala, trabalho no bem, oração, órgãos saudáveis, você consegue revigorar o seu fluido vital, sem perder. Então, a gente tem como renovar esse fluido. Quando você está com trabalho espiritual, principalmente, você vê uma reunião mediúnica, quando você faz o atendimento de um espírito assim muito, né, o médium recebe um espírito muito ignorante, trevoso, ele suga a energia do médium de uma tal forma que o médium fica acabado, mas logo depois você vê o médium voltando, porque aí a gente dá passe no final, no médium, se ele precisar, para quê? Para reabastecer aquilo que ele doou para esse espírito. Não é todo mundo que pode dar passe. Exatamente, tem que, né, fazer curso, se preparar. Né? Essa compensação espiritual. Você está doando o animalizado que o espírito não tem. Mas você precisa dele. Você não pode chegar aqui. Tem que ter um preparo. Ali dá um passe. Não pode. Tem que fazer um preparo, com certeza. Não é isso, cara? É isso aí, exatamente. 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Olha aqui, ele vai trazer os órgãos. Então, a vitalidade, a vida, é um atributo do fluido vital? Então, o fluido vital, ele tem vida sozinho? É um atributo, a vitalidade é um atributo do fluido vital? Sozinho? Não. Ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Só se desenvolve com o corpo. Então, a vida, ela só se dá com a união. Eles separados não têm vida. Tá? Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É necessário a união de ambos para produzir a vida, tá? 67A. Podemos dizer que a vitalidade permanece em estado latente quando o agente vital ainda não se uniu com o corpo? Sim, ele está ali, ó. Existe ali uma energia que, se conectada à matéria, gera a vida. Mas se não conectou, ele está ali, ó, esperando. Tá? Ele faz parte do fluido cósmico universal. E a gente, né, o que a gente sabe, nós estamos mergulhados no fluido cósmico como peixes no oceano. Nesse momento, nós estamos envolvidos nesse fluido cósmico. A gente está modificando o fluido cósmico agora o tempo inteiro, pelo meu pensamento. Meu pensamento modifica o que a gente chama de psicosfera, é o fluido que está aqui. Se eu penso coisas boas, eu estou envolta por uma energia boa, porque eu modifiquei esse fluido. Se eu sou uma pessoa que só penso coisa ruim, que eu só reclamo, que eu estou sempre mal-humorado, qual que é a minha psicosfera? É aquele desenho da nuvenzinha com trovãozinho em cima, que onde você vai aquela nuvem, né? Aquela nuvem carregada. Porque... Exatamente. Então a gente está modificando, a gente está envolto nele, o fluido vital está em todo lugar. Uniu a matéria, forma a vida. E aí Kardec faz um comentário.
O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. Então, os órgãos do nosso corpo, ele só funciona se tiver o princípio vital. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes entretém e desenvolve o agente vital. Olha aqui. Então, o fluido vital, ele impulsiona os órgãos. E os órgãos entretêm e desenvolvem o fluido vital. Então, imagine o nosso corpo como uma grande usina. Chega energia, eu uso essa energia, se eu uso bem, se os meus órgãos estão bons, ele gera mais. E eu utilizo e gero. E assim nós vamos renovando esse fluido vital. Agora, se o meu órgão não está bom, se eu desgastei o meu órgão pelo excesso de comida, se eu desgastei o meu pulmão, o meu coração, o meu cérebro, esse órgão está funcionando bem? Ele vai ser uma usina renovadora de fluidos? Não, ele vai precisar de mais fluidos. Mais fluidos. E aí eu estou consumindo mais rápido que deveria, né? Então, o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação deixa, entretém e desenvolve um agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Então, os dois estão diretamente conectados, né? Então, o funcionamento dos órgãos gera fluido vital. Por isso, quando nós estamos sadios, então, nós sentimos o quê? Mais energia, né? Quando a gente está saudável, a gente não tem energia, a gente tem disposição. E quando a gente fica doente, ele vai lá embora. Por quê? Porque meu órgão não é capaz de renovar esse fluido. Então, eu perco energia. Ele me dá energia. Dores do espírito. Do espírito transmitida ao corpo. Exatamente. A gente vai estudar isso. Isso aí já é um ponto bem delicadinho. Mas tudo, a fonte de vida, de inteligência, de energia é no espírito. O corpo é só uma máquina que ligada ao corpo. Isso. Exatamente. Mas ele impregna tudo no corpo físico. O espírito passa tudo para o corpo. O que ele sente, a gente vai sentir com a matéria. Porque sem a matéria, eu não consigo sentir o que o meu espírito está sentindo. Precisa passar por algo material, porque eu sou material. Meu espírito é muito grosseiro. Então, a gente pode ver através da tomografia. Quando o órgão está bom, ele está com 100% de seu funcionamento. Quando, vamos supor, a gente tem o meu rim está com um problema e tem 30% dele que já foi danificado. Esses 30% não tem princípio vital. Tem reduzido, é. Só tem 70% que está funcionando a outra parte. Essa parte não tem princípio. Então, a gente pode ele não começa a sabe reduzir. como mas todo o funcionamento, o efeito dele através da tomografia. Eu nunca pesquisei da tomografia pra gente, assim, com essa relação não, mas vai dar uma olhada. Mas, realmente, o órgão funcionando ruim, ele vai ter uma quantidade. Isso aí é certo, é. Quando tiver um pontinho preto que não tem, está ruim, é sinal de que ali não tem princípio vital. Mas a gente pode regenerar através de ações. Não é fácil. Mas é possível. Como que é? Sim, é natural e desde que você não acelere o processo, é super natural. Mas o que acontece quando a gente vai ficando mais velho? O corpo já não vai ficando um pouco mais cansado? Ele já não funciona tão bem? Tipo assim, eu lembro de um médico falando com meu pai estava com a pressão 14/9. Aí ele virou, seu Zé Augusto, o senhor tem 70 anos, você acha que o corpo do senhor tem condições e energia para manter a pressão do seu 12/8, igual o senhor tinha 30 anos? Os órgãos já estão trabalhando de uma forma, não que não possa, mas a gente entende que a gente não vai ficar com 80 anos com a mesma condição que a gente tinha 30, porque o corpo por si só ele já está mais reduzido. Ele já vai cansando. E nesse caso, por exemplo, na idade, se pudesse ter as energias uma condição satisfatória, porque eu ouvi sobre efeitos genéticos
Sim. Você vê, o senhor precisa de dar um upzinho para o órgão funcionar. Alguns que você deixa de tomar, você sente direitinho Não é? o mal-estar e a falta de calma. A gente já começa a precisar de um up, né? Para o corpo funcionar. É isso aí. Uma coisa assim, contar para ele, porque não tem matéria já de subir o pulmão, não funciona, a radiação passa direto. É a única que veio escuro no raio, né? Só que sabe que escuro porque não tem. A outra coisa é sobre o passe, então, não. A pessoa está doente. As pessoas rezam por ela. Quando nós rezamos por aquela pessoa, eu ajudo a melhorar aquela doença, curar, ou não. Com certeza, porque o pensamento ele está modificando o fluido cósmico, ó, direto para a pessoa. A gente ajuda a dar uma regenerada, mas isso tudo também é aquela questão, merecimento, e se não é a programação dele morrer, tipo assim, se a programação é morrer 2 dias depois, você pode mandar o fluido que você quiser, a programação dele. Então assim, é merecido, tem várias questões, né? Essa dúvida muito tempo, eu ia perguntar você articular para não fazer vergonha. Porque não, eu sou muito questionadora, entendeu? É porque é difícil mesmo, e não tem regra, tá, gente? Não existe regra no espiritismo. Eu tenho essa dúvida, questão de oração. Como? Porque eu vim de uma viagem católica, apostólica romana, e passei também pela igreja evangélica. Entendeu? Até descobri o espiritismo há 6, 7 anos atrás, mas tive um intervalo com o AVC do meu marido, né? Eu não pude botar nada. E agora eu estou retornando. Então eu tenho essa dúvida, como é orar pela visão espírita? Eu só digo uma coisa para vocês. Eu só digo uma coisa. Orar nunca é demais. Orem, porque a maior caridade que você pode fazer por outro. Por mais que ele vai desencarnar amanhã e a sua oração não vai fazer que ele viva mais, mas você vai ajudar a gerar paz, que os espíritos amigos possam estar do lado dele. Oração, gente, a gente traz tanto benefício para a pessoa. Nunca é demais. Como é que aí, né? Como fazer com o meu marido que eu não tenho essas informações? Ele está programado, ele tem um AVC. Tem o lado esquerdo debilitado, tem uma idade de 74 anos, que isso tudo já conta, né? Você está vendo devagarinho, as coisas vão realmente, as habilidades vão diminuindo, né? Aí, não, que ele se estabeleça o físico dele, que ele não morra, peraí, mas ele tem um momento dele, então eu não posso orar pedindo isso. Claro, você pode pedir o que você quiser. Agora, mas você joga energia boa para ele, na condição que ele tem. Não, eu estou falando sério. Vai pedir a vida, vai pedir que ele tenha, no caso, ele saiba passar por esse momento. Exatamente, é saber rezar, né? Falar, Senhor, faz um milagre, muda o céu. Não adianta você querer impor a sua vontade. Senhor, faça o melhor para ele. Quem sabe ele está nessa, né? Momentos de agora, já que é Exatamente. super saudável, super ativa, né? Isso. Que ele entenda por que a doença veio, o que será que está querendo avisar para ele, ensinar para ele que a doença não vem se não tiver um ensinamento profundo por trás. É isso, abra sua mente, né? Ele é uma pessoa muito ativa, ele tem dia que ele está para cima, tudo bem, tranquilo, porque na cabeça dele ele ainda acha que vai melhorar. Mas a esperança, deixa a esperança, faz ele viver. Sim, mas a gente sabe que não é assim. Só que também tem o outro lado depressivo, ele já tentou suicídio 2 vezes. Então, por isso que a gente... Aí que tem que orar mesmo. Imagina se a gente não ora. Então, você está sempre tendo que levantar esse astral aí para deixar aí, entendeu? Se ele pensa em suicídio, com certeza, ele não está sozinho. Para esse pensamento, ele atrai o espírito. Quem pode bloquear e fazer uma proteção na casa? Você. Se ele não está em condições, é você que tem que sentar, orar, pedir proteção pela sua casa, pedir o espírito para ajudarem ele. Ou seja, você pode fazer muita coisa por ele. Porque, de repente, ele não está na condição de fazer. Não, vamos orar, gente. Orar é sempre bom.
Uma coisa, por exemplo, fundamental, não é exercício físico, de acordo com você está capaz, e consciência livre desde o seu cristal. Isso é fundamental para a saúde. Exatamente. Consciência tranquila. Eles falam aqui o que que faz para a gente ser feliz, né? Consciência tranquila e por aí vai. Tá nas questões. A gente nunca perde. Nunca perde. O que eu estou fazendo, a gente nunca perde. Ah, a senhora falou, desencarnou. Mas tem um outro processo de desencarne que essas energias que você mandou de coração podem. Que também necessita, mesmo desencarnado, necessita da Isso, Sempre, sempre. de oração. Então, se a senhora quer rezar por ele, pode rezar. Sempre vai ser bem-vindo. Quando puder, Eu sou do costume, já aprendi dessa forma. Isso vai pegar com esse desafio do momento dele, entendeu? É isso aí. Gente, não vai, como a gente passou do tempo, ainda vai faltar, acho que 2 questões. Alguém quer trazer mais algum ponto que não ficou entendido? Não? Tá tranquilo? A gente continua semana que vem, tá? Que é um assunto palpitante. A gente sempre vai voltar. 67, isso. 68. A gente vai 68, 69, tá? Então, gente, não pode estressar, tem que viver bem, né? Deixar o corpo sadio, Então, gente, até semana que vem, então, dando continuidade, tá? Se alguém precisar de alguma orientação, alguma coisa depois do final, pode me procurar. E obrigado mais uma vez pela presença de todos, né? E vamos fazer a nossa oração. Vinícius ficar tumultuando, vai vir fazer oração de novo. o céu vai ser um coletivo. Adulterada. Então vamos tranquilizar, fechar os olhos, aproveitar esse momento que aqui estamos, porque aqui tem trabalhadores do plano espiritual e a gente não imagina como esses momentos aqui são renovadores de fluidos. Nós estamos trocando com os amigos espirituais, eles nos tratando, eles conhecem tudo que a gente precisa. Então, é um momento de renovação de energia, de fluido. E que a gente possa manter os nossos pensamentos sempre elevados, tranquilos, para que a gente possa reter essas energias que foram depositadas sobre cada um de nós. A gente sabe que ainda é difícil, os problemas vêm, mas se a gente estiver fortalecido energeticamente, espiritualmente, a gente consegue passar com mais tranquilidade todas as situações que nos serão apresentadas, que nós sabemos que é para o nosso aprendizado. Então, que Deus nos mantenha sempre firmes no propósito de estudar, de aprender, mas principalmente de aplicar, porque não adianta nada a gente entender, conhecer, se isso não for aplicado no nosso dia a dia, nas situações mais simples, na nossa família, com os amigos do trabalho, com as pessoas que nos rodeiam, no trânsito, aonde quer que estejamos. Que esses pensamentos de tudo que a gente aprende aqui possam estar sempre ativos na nossa mente, para que a gente não se desequilibre, para que a gente não perca essa energia tão vital, tão maravilhosa, que vai nos fazer caminhar mais seguros, mais confiantes, mais fortes, para atingir o nosso objetivo que foi traçado para nós durante essa encarnação. Então, que Deus nos abençoe, nos leve em paz às nossas casas, que leve também esses bons fluidos aos nossos filhos, aos nossos maridos, esposas, pais, mães, todos os nossos familiares, todos aqueles que passam pela nossa mente nesse momento, que a gente possa irradiar também a eles, porque com certeza eles também recebem. Então, que Deus nos abençoe, nos ampare e que possamos nos despedir em paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.